Meus queridos e amados irmãos, sejam muito bem-vindos ao canal EBD Sim Senhor, o canal que é exclusivo para a Escola Bíblica Dominical. Estamos no segundo trimestre de 2024 da Escola Dominical e estamos estudando sobre a carreira que nos está proposta, o caminho da salvação, santidade e perseverança para chegar ao céu. Já chegamos à lição de número 3, que tem por título O Céu, o destino do cristão. Nessa lição, nós iremos ver a expectativa do cristão na trajetória até chegar à sua pátria, até chegar à salvação final ou definitiva, ao destino último daqueles que perseveram na fé. Paulo também irá tratar sobre a ressurreição dos mortos, e aquilo que é a medula espinhal do cristianismo, que é a ressurreição de Cristo e, por causa da nossa fé nele, a nossa ressurreição. Iremos falar também sobre as primeiras coisas terem se passado, os juízos do Senhor serem manifestados sobre o mundo e depois o novo céu e a nova terra. Mais duas questões que nós iremos tratar nesta lição. Será que nós iremos nos lembrar de alguma coisa quando estivermos no local eterno e definitivo? Será que Apocalipse 21:2, a santa cidade que descia como esposa ataviada, ele está falando da cidade que nós iremos habitar por toda a eternidade, ou está falando da igreja que está descendo do céu? Então, te convido a ficar conosco a fim de nós elucidarmos essas questões biblicamente falando. Você está no canal EBD Sim Senhor, o canal que é 100% nordestino, paraibano e campinense. Meus queridos irmãos, para quem já conhece a nossa forma de abordagem das lições, nós primeiro iremos fazer uma exegese da leitura bíblica em classe. Feita a exegese da leitura bíblica em classe, em um exame do texto sagrado, nós passaremos para os três tópicos em uma análise buscando a coerência teológica e bíblica daquilo que o autor propôs e narrou para nós nesta lição. Então vamos para o texto sagrado que se encontra em Filipenses 3, 13 e 14, depois o 20 e o 21, e Apocalipse 21, do 1 ao 4. Vamos para o versículo 13. No versículo 13, Paulo diz: Irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado. Mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam, e avançando para as que estão diante de mim, vírgula. A primeira coisa, o que Paulo quer dizer quando ele diz não julgo que o haja alcançado? O haja alcançado. Alcançado o quê? Essa é a primeira pergunta que nós fazemos ao texto, e o texto vai me responder o que Paulo está dizendo que ele ainda não alcançou, mas que ele está prosseguindo para alcançar. Para isso, nós precisamos ir ao contexto. Filipenses, capítulo 3, do 8 ao 11. Nós iremos elucidar essa pergunta dos versículos 8 ao 11. O texto diz: E na verdade tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo, Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas as coisas e as considero como esterco, para que possa ganhar a Cristo. Todas essas coisas que ele diz que perdeu é toda a glória, toda a vaidade, a jactância de ser judeu, de ter o templo, de ter sido o povo escolhido, mas ele considera isso tudo como um nada e se arrepende de sua vida de pecado, porque os judeus, como o próprio Paulo diz, eles servem a Deus, mas sem entendimento, e ele deixa isso tudo por aquele único que pode lhe salvar, que é Cristo. Depois no versículo 9, ele diz: E seja achado nele, não tendo a minha justiça que vem da lei, mas a que vem pela fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé, para conhecê-lo e a virtude da sua ressurreição e a comunicação de suas aflições sendo feito conforme a sua morte, para ver se de alguma maneira eu possa chegar à ressurreição dos mortos. Não que já, aí ele começa o versículo 13. Então, o que Paulo está dizendo que ele não julga já ter alcançado? Veja que no texto ele diz que ele busca a virtude da ressurreição,
Ele busca também ter a comunicação das aflições de Cristo sobre a sua vida, do conhecimento que vem do Senhor, e não apenas confiar na lei, na justiça que vem pela lei, que ele a considera esterco e ele desconsidera ela pelo fato de Cristo ser o seu Salvador. Então Paulo deixa tudo isso, que seria uma justiça ele praticando para alcançar a salvação, e reconhece que só Cristo é o seu Salvador. Mas, mesmo reconhecendo que só Cristo é o seu Salvador, ele diz: mas eu não julgo que já haja alcançado, mas eu prossigo para o alvo. Ou seja, eu não já estou na estatura perfeita para ser transformado em um corpo e se encontrar com o Senhor agora. Pelo contrário, como ele diz em outros textos, eu me considero o principal pecador, mas eu prossigo para o alvo pelo prêmio da soberana vocação que está em Cristo Jesus, esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Esse trecho ele é muito importante também para a nossa meditação sobre o novo céu, a nova terra, o estado definitivo dos mortos e ressuscitados em Cristo, porque na segunda parte, se ele não julga que já haja alcançado tudo isso, que todas as aflições de Cristo ele já viveu, que ele já é digno de ou morrer para ressuscitar ou ser transformado agora, mas ele caminha na sua vida cristã, ele diz: esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu vou avançando para as que estão diante de mim. Meu amado e querido professor de escola bíblica dominical, esse contexto sobre esquecer das coisas passadas e considerar as que são e as que serão é um contexto mais amplo. Eu gostaria que você, se for possível, na sua classe, lesse todos esses contextos para que você possa elucidar questões como: será que lá na eternidade, quando nós estivermos morando e vivendo para sempre com o Senhor, nós iremos se lembrar que houve uma terra passada, que houve uma vida de fé, que Cristo morreu na cruz para nos livrar do pecado e do mundo? Ou o Senhor Deus vai formatar a nossa mente e quando formos transformados, iremos acordar como se fôssemos um bebê que precisa de educação e logo viveremos para o Senhor para todo sempre? Toda essa doutrina das coisas novas, que o próprio Deus escreverá nova história, não da nação de Israel em si, mas de todo o povo de Deus, mas como o primeiro povo está primeiramente escolhido, descrito no Antigo Testamento. Então, percebe-se que Deus está com o endereço dessas profecias para Sião. Então, a Sião aí é símbolo do povo de Deus, o povo de Deus escolhido para ser testemunha para salvar o mundo. Então, nós podemos conferir, como por exemplo, textos de Isaías 43, 18, que diz: não vos lembreis das coisas passadas e nem considereis as antigas. Eis que farei uma coisa nova e agora sairá à luz. Se você conferir esse texto, se você conferir também Isaías 65, 17 e 18, e outros textos que nós iremos conferir aqui, você perceberá que o que a Bíblia está falando é que momento de grande aflição, de prisão, de angústia e de pecado, pela justiça que há em Deus através de Cristo Jesus, todo esse tempo de grande aflição e de grande sofrimento será dado lugar a uma nova vida, de grande gozo, de grande alegria, e que não mais haverá espaço para se recordar das coisas passadas. E isso todos sabem que é natural. Quando você está no momento em que recebe, vive uma alegria muito grande em sua vida, se alguém começa algum assunto que traz lembranças tristes, essas lembranças não afetam você de maneira alguma, porque a alegria que veio ao coração, ela é tal que você nem faz referência, nem quer lembrar e nem quer conversar sobre o que passou. Você quer viver esse momento de grande alegria. E é esse o contexto, não de apagar a mente das pessoas. Mas é claro que nós não sabemos como será a nossa mente. E pelo fato dela ser tão evoluída, por isso que nada que seja negativo alcançará a mente desse cristão. O próprio apóstolo Paulo, em 1 Coríntios, no capítulo 13 e no versículo
10, ele diz que hoje nós conhecemos em parte, mas quando ele vier, aquilo que é em parte será aniquilado. Ou seja, nós teremos um crescimento intelectual, mental muito e emocional muito grande. Seremos evoluídos e perfeitos, assim como ele é. Veja, por exemplo, o que diz o Salmo 45, que fala da descrição profética da união de Cristo e da igreja, no verso 10. Ouve, filha, e olha, inclina os teus ouvidos, esquece-te do teu povo e da casa de teu pai. Se é a união de uma noiva com o seu noivo, então se cumpra aquilo, deixará o varão o seu pai e a sua mãe e apegar-se-á. Então o texto está dizendo: esquece a vida passada, porque agora está uma vida nova. É a alegria do casamento, é a alegria da união. Em Lucas 9:62, o texto diz que ninguém que lança mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. O significado disto que Jesus, usando a cultura da agricultura daquela época, diz é o seguinte: o arado é de madeira e também ele é frágil. Se você está preparando o caminho para o crescimento da planta, se você olha para trás, tanto você não cortará bem, como o arado pode bater em alguma pedra e quebrar. Então dará tudo errado. Semelhante ao texto de Gênesis 19:26, quando a mulher de Ló olha para trás, tendo recebido a ordem de não olhar, e ela se transforma em uma estátua de sal como disciplina. Então, o texto sagrado, desde o Antigo Testamento para o Novo Testamento, está dizendo: deixa as coisas para lá. Em 2 Coríntios 5,17, nós somos uma nova criação, as coisas velhas já se passaram, eis que tudo se fez novo. E todas as vezes que estamos em uma casa nova, queremos esquecer a antiga. Com a veste nova, queremos esquecer a velha. Com um carro novo, queremos esquecer o antigo. E isso será com a nova Jerusalém. Estaremos num local novo, com a mente nova, com um corpo novo, será tudo novo e não terá lugar na nossa mente para mais nada. E naturalmente, quando você não traz à sua mente lembranças, naturalmente você vai esquecendo disso. Todos, acredito que estão me assistindo nesse momento, já se esqueceram de coisas de sua vida, porque não vão lá na caixa da memória trazer de volta pelo vislumbre que é servir a Cristo e adorá-lo e buscar o conhecimento do Senhor nosso Deus. É por isso que o autor aos Hebreus, tanto no capítulo 6 como no capítulo 12, nos dá ricas orientações como: pelo que, deixando os rudimentos da doutrina de Cristo, prossigamos até a perfeição, não lançando de novo o fundamento do arrependimento de obras mortas e de fé em Deus. Ele está falando do crescimento, de sair da doutrina do discipulado e ir para um crescimento, avançando para a estatura proposta pelo Espírito Santo e o nosso crescimento em Deus. Veja o que ele diz em Hebreus 12 primeiro. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, que são os heróis da fé do capítulo 11, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos, com paciência, a carreira que nos está proposta. E no versículo 2 ele diz: olhando para Jesus, aquele que começou, o autor e consumador da nossa fé. Pelo quê? Pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezou a afronta e assentou-se à destra do trono de Deus. Ele está fazendo referência a tempo de sofrimento, mas também esse tempo de crise deu lugar à vitória de Cristo e à exaltação, e agora nos proporcionou uma nova vida para aqueles que perseveram e olham para Jesus. Então, no início desse texto, o apóstolo Paulo está falando sobre a estatura de Cristo, que ele ainda não alcançou essa estatura para o Senhor o levar e depois o ressuscitar para a glória. Esquecer das coisas que ficam para trás é avançar olhando para Cristo, e no sentido de entrarmos na eternidade, é que nós teremos uma alegria tão grande, um gozo tão grande, baseado em vários textos do Antigo e do Novo Testamento, como Isaías 65, 17 e 18 e outros textos, que não terá lugar mais para a tristeza. Paulo continua o texto agora nos versículos 20 e os versículos 21, que diz: mas a nossa cidade está nos céus, donde também esperamos o Salvador, o Senhor
Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. Quando Paulo, em Filipenses 3,20, diz que a nossa cidade está nos céus, ele está nos lembrando também de João 14, quando Jesus Cristo disse que foi preparar o lugar, depois vai voltar para levar os seus discípulos para que aonde ele estiver, os seus discípulos, os seus alunos, os seus servos estejam também com ele. Paulo também em Efésios 2,6, ele diz que Cristo nos ressuscitou juntamente com ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Nós não estamos nos lugares celestiais. Quando Paulo diz nos fez assentar nos lugares celestiais, é a mesma coisa quando ele diz nos transportou das trevas para a sua maravilhosa luz, ou seja, já está garantido nós estarmos com ele nos lugares celestiais. E nós estamos já exaltados como aqueles que são herdeiros desse lugar, como filhos de Deus, esperando o definitivo lugar e a manifestação desse reino de forma literal para todo sempre. Então, por muitas vezes, quando Paulo usa a palavra céu, ele está falando sobre a expectativa daqueles que andam na presença de Deus. Já estamos nos lugares celestiais, a nossa cidade está nos céus, e agora a nossa mente tem que estar concentrada em Deus, ou seja, ligada no céu. Paulo, em Colossenses 3, do 1 ao 3, ele diz que se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus, pensando nas coisas que são de cima e não nas que são da terra, porque já estáis mortos, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Estamos mortos para o pecado, para o mundo e para a nossa vontade, crucificados em Cristo, e tudo que nós almejamos, desejamos, trabalhamos, ansiamos é a nossa chegada, é o nosso encontro com o nosso noivo, pois nós somos a noiva, estaremos com ele para todo sempre no lugar novo que ele foi preparar. Então Paulo continua que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso. Então nós estamos agora esperando o nosso Cristo dos céus. Em Atos capítulo 1 e versículo 11, os anjos apareceram lá e disseram: varões galileus, por que vocês estão olhando para cima? Esse mesmo Jesus que vocês estão vendo subir, ele voltará novamente. Essa é a bendita esperança de Tito 2,13. O texto diz: aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. Então há uma expectativa para cada um de nós, uma expectativa que nós estamos nele e a qualquer momento nosso Cristo virá para estar com ele. Mas para onde nós iremos? O momento exato de todo esse encontro, que nós podemos chamar de a medula espinhal do cristianismo, é a ressurreição dos mortos. E um dos capítulos mais importantes nas Sagradas Escrituras, que eu aconselho você, meu amado professor da Escola Bíblica Dominical, de ler todo este capítulo, que é 1 Coríntios, capítulo 15. Mas antes de nós falarmos sobre 1 Coríntios, capítulo 15, eu convido você a fazer parte do nosso grupo no WhatsApp, EBD Sim Senhor, colocando o seu celular aí no QR Code que está aparecendo na tela ou entrando no link que está logo aqui no comentário fixado. Não se esquecendo de compartilhar com todos os seus amigos o nosso vídeo da nossa terceira lição, o céu, o destino dos cristãos. O que acontece em 1 Coríntios capítulo 15? Do 12 até o 19, Paulo está fazendo a defesa da doutrina da ressurreição. E ele deixa bem claro: será que nós estamos sendo batizados por mortos? Porque se Jesus Cristo não ressuscitou e vocês não acreditam nisso e não estão pregando isso, então a nossa fé ela é vã. Nós também estamos perdidos e não seremos ressuscitados. Depois de ele fazer essa defesa e trazer essa crítica aos hereges da igreja de Corinto, aí sim ele vai fazer a defesa mostrando a diferença dos corpos e finalizando com 1 Coríntios capítulo 15 e versículo 28, que é um texto muito usado pelos materialistas, pela teologia da prosperidade, que é ser firmes e constantes e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Porque esse trabalho não é vão? O capítulo é sobre ressurreição. Então ele está dizendo a milícia, a carreira,
tudo que você está militando aqui, vivendo, andando com Deus, isso não será em vão. Não ficaremos no túmulo. O Senhor nos ressuscitará. Por isso, sede firmes e constantes e abundantes, ou seja, um crescimento espiritual, sabendo que esse trabalho não é em vão. Nós não iremos perecer, nós iremos ressuscitar. Percebo quantas pessoas rebaixam a mensagem ou tentam rebaixar a mensagem das Sagradas Escrituras, dizendo que não é em vão porque Deus vai te abençoar, Ele vai te dar uma bênção, Ele vai abrir as portas, a porta já está aberta. Apocalipse 3:8. Eu sei as tuas obras, eis que diante de ti pus uma porta aberta, salvação. E ninguém pode fechar, porque tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Perseverança na fé, fidelidade, andar com Deus até chegar naquele glorioso dia, que é o dia da nossa redenção. Agora nós saímos do apóstolo Paulo e vamos para o apóstolo João, que, semelhante a Paulo, mas tudo revelado e mostrado para nós, foi até o terceiro céu. A partir do capítulo 4, depois da descrição da situação e dos conselhos às 7 igrejas da Ásia, a voz do Senhor diz: sobe cá e mostrar-te as coisas que depois destas devem acontecer. E o livro do Apocalipse, na sua forma de escrita, como um elipse que sempre vai fazendo um resumo dos acontecimentos, mostra os acontecimentos tanto como aqueles que são os sinais da volta de Cristo, como aquilo que é concentrado nos juízos dentro do período tribulacional. Depois de todos os juízos do Senhor sobre os seres espirituais, sobre os ímpios, a nação de Israel e a igreja que será ressuscitada estará com o Senhor, haverá um novo céu e uma nova terra, logo após o reino milenial aqui na terra e o grande trono branco ou o juízo final. O próprio Pedro, ele diz em 1 Pedro capítulo 5, se o juízo começa pela igreja, o que será daqueles que se desviam? O que será dos ímpios? Nós teremos as nossas obras julgadas. Se elas resistirem à pureza do fogo dos olhos do Senhor, nós teremos galardão. Mas se não, nós todavia seremos salvos pelo Senhor. Mas chegando à conclusão de todas as coisas, de todos os juízos, João em Apocalipse 21 primeiro diz: e vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, o mar já não existe. Veja as características desse texto. Também no versículo 4, ele fala sobre primeiras coisas que já passaram. Então, essas primeiras coisas que já passaram e agora não haverá mais, ele descreve aqui nesse texto. E no versículo 1 ele diz que o mar já não existe. Então, a nova terra ela não terá mar. Então, a primeira coisa que não existe é que não terá mar. Mas nós sabemos que terá um rio. E esse rio sempre está presente nas Sagradas Escrituras, não só no Apocalipse, mas também no Salmo 46, também lá no livro de Ezequiel e outros textos da Bíblia Sagrada. O rio que representa a graça de Deus, o derramar do Espírito, a comunhão, o rio onde a planta que está à beira do ribeiro cresce e dá o seu fruto na estação própria, como diz o Salmo 1, como diz Jeremias capítulo 17. Então, esse novo céu e essa nova terra, eles existem. Isso significa que eles existem ou existirão. Esses atuais darão lugar agora àquilo que é novo. Não é uma transformação, mas como o próprio Pedro disse em 2 Pedro 3,12, os elementos que hoje existem, eles serão desfeitos pelo fogo. Então, o mar já não existe. Vamos conferir o que diz Apocalipse 20, versículo 11. O texto diz: e vi um grande trono branco, e o que estava assentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Então o Todo-Poderoso, bem no momento final do grande juízo final, desaparecerão tudo aquilo que foi criado. O fogo eterno do Deus Todo-Poderoso vai desfazer tudo, juntamente também com os ímpios e com o dragão, a serpente, Satanás, Lúcifer, aquele que sempre lutou para enganar as nações e desviarem o povo do Senhor, agora será aniquilado
no lago de fogo e enxofre. Eles já não mais existem. E Deus agora dará lugar ao novo céu e à nova terra. Em Gênesis capítulo 3, Deus diz a Adão: maldita é a terra por causa de ti. E tudo aquilo que é amaldiçoado, que é de pecado, que foi manchado pelo pecado, não mais existirá. Esse nosso corpo não existirá. Essa terra amaldiçoada não existirá. O pecado, ou melhor, a morte, que é por causa do pecado, deixará de existir. Satanás, o dragão, também deixará de existir. Ou seja, tudo aquilo que foi infectado pelo mal, da desobediência, deixará de existir e dará lugar a tudo aquilo que é novo, tudo aquilo que é da justiça, tudo aquilo que é da glória do Deus Todo-Poderoso. Você pode conferir para isso outros textos, como Isaías 65, 17, 66, 22. Mas há outro algo muito importante para terminarmos a exegese da leitura bíblica em classe e fazermos uma conferência aqui nos 3 tópicos. O versículo 2 ele diz: E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. Vamos ler o versículo 3 e 4 logo. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: Eis aqui o tabernáculo, preste bem atenção, de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles e será o seu Deus. E Deus limpará dos seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Algumas pessoas ousam dizer, para confirmar algumas doutrinas mais estranhas às Sagradas Escrituras, que essa esposa ataviada para o seu marido que está descendo do céu é a igreja, que está descendo do céu aqui, bem no finalzinho de tudo, para habitar com o Senhor para todo sempre. Preste bem atenção na Bíblia, porque Bíblia Sagrada é contexto. A regra básica da hermenêutica é a Bíblia estuda a Bíblia. Por isso que a teologia bíblica ela é muito importante na interpretação do texto sagrado. Veja o que o texto diz. E eu, João, vi. Ele viu o quê? A santa cidade. Então ele viu uma cidade. A nova Jerusalém. Então ele diz que é uma cidade e que é nova e dá o nome da cidade aqui da terra, que é a cidade de Jerusalém. Então é uma nova cidade. Que de Deus descia do céu uma nova cidade, adereçada, adornada com enfeites, como comparação. Como comparação, uma esposa ataviada para o seu marido. A linguagem para a glória de Israel, a linguagem para a exaltação de Deus para Sião, para a cidade de Jerusalém, para Jesurum, como os textos de Isaías usa, está presente no Antigo Testamento. Você leia, por gentileza, para confirmar que aqui é uma cidade, não a igreja. Isaías 52, primeiro. Isaías 54, versículo 5. Isaías 61, 10. E no Antigo Testamento já há a promessa. E veja que no versículo 3 ele diz que é a cidade, confirmando que eis aqui o tabernáculo de Deus com o seu povo. Ele habitará com eles e ele será o Deus deles. Eles, o povo, habitará com eles, com ele, com Deus, nesse tabernáculo. Levítico 26, 11 e 12 é um texto muito importante para você confirmar o desejo de Deus para com o seu povo. É habitar com eles, no meio do povo, caminhar junto com o povo. Essa é a proposta de Deus desde o início, que é o Emanuel, o Deus conosco. O próprio Deus fez com que no arraial dos hebreus, o banheiro deles fosse fora do arraial, porque Deus diz que eu ando no meio do arraial. Então esse é o objetivo de Deus, caminhar no meio do seu povo. Tanto é que no próprio Apocalipse, capítulo 13, versículo 12, e também 21, 10, fala sobre essa cidade. Que quem vencer será escrito na coluna do templo do meu Deus, que é o local onde Deus habitará para todo sempre. Ele tabernaculará com o seu povo. Abrirá a sua tenda para morar com o seu povo. Não precisará de templo, porque o templo é o Senhor. Não precisará de sol, nem de lua, porque o próprio nosso Cristo, ele é a nossa luz. Que coisa gloriosa. As primeiras coisas já se passaram. Confira Isaías 25:8, também Isaías 35 e versículo 10.
Então, tudo aquilo que ficou na trajetória da nossa história deixará de existir e dará lugar a um ambiente novo. E essas primeiras coisas deixarão de existir. Não haverá mais choro, não, nem clamor, nem pranto, nem dor, porque essas coisas, a morte, o pecado, tudo que foi infectado pelo mal será aniquilado pela justiça divina, pela glória de Deus e dará lugar a um céu novo, a uma terra nova, a uma cidade nova, a um corpo novo, tudo será novo. Até as músicas, os cânticos serão cânticos novos ao Senhor Deus Todo-Poderoso. Porque dele e por ele e para ele são todas as coisas. Já agora, tratando sobre os três tópicos e conferindo eles com o texto sagrado e com a teologia, primeiro nós precisamos glorificar a Deus pela vida do comentarista, do pastor Osiel, porque já no primeiro tópico, o céu, o alvo de todo cristão, ele traz as duas palavras dos textos originais da Bíblia, tanto do hebraico, shamaim, como no grego, o ouranos, que são palavras que são usadas para os céus, que identificamos dentro das Sagradas Escrituras, o céu atmosférico, o cósmico, onde estão as estrelas, os céus, as galáxias, e o céu espiritual, que é a morada de Deus, onde está o trono de Deus e os querubins que estão ao redor do trono. Isso que João viu em Apocalipse capítulo 4, quando os querubins adoravam o Senhor, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Deus Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. E que esses próprios seres, que são quatro, que simbolizam completude, mostram o aspecto da obra de Cristo e da obra criadora do Senhor, mostrando a cabeça de homem, a cabeça de boi, a cabeça de águia e a cabeça de leão nos seus corpos, manifestando também a glória de Deus através desses seres. No Novo Testamento, o comentarista, o pastor Ziel, ele traz a palavra céu no Novo Testamento como o lar para os salvos, para aqueles que vão prosseguir até o alvo, ou seja, uma expectativa para a caminhada. Porque todos nós precisamos de uma motivação. A principal motivação dos cristãos é a eternidade. O evangelho, quando falamos de pregadores, isso incomoda muitas vezes. O evangelho e o alvo da salvação não está muito na boca daqueles que pronunciam a palavra. Porém, a igreja ela é santa, pura, e há os seus profetas, os seus pregadores, que pregam a verdade do evangelho e aquilo que realmente importa, que é buscar primeiro o reino dos céus e as demais coisas vos serão acrescentadas. Os nossos olhos têm que estar fixos no Cristo, como em Hebreus, capítulo 12 e versículo 2. E se o alvo revela o resultado de uma nova vida, e por isso o crente que se volta para as coisas do céu é um crente que está vivo, caminhando para a nossa nova pátria. E a nossa nova pátria não está aqui, está no céu. Esse é o resumo do tópico de número 1. No tópico de número 2, a descrição do céu, segundo o livro do Apocalipse, ele fala sobre o novo céu e a nova terra, e ele traz mais uma palavra do grego, que é o adjetivo kainos, aonde está descrito em Apocalipse 21 sobre o novo céu e a nova terra, que significa simplesmente algo que foi feito agora, algo que não foi desgastado e nem usado. Então, quando o texto diz novo céu, nova terra, aqueles não existem mais. Então, é um novo planeta, um novo céu, um novo ambiente completo. Tudo aquilo que foi infectado pelo pecado foi destruído, sem qualquer semelhança com o mundo antigo. Por isso que no versículo 5 ele diz: Eis que faço novas todas as coisas. Ele descreve aqui, o comentarista, a referência de Apocalipse 21, 5. E sobre a linda cidade, que no versículo 2 ele já começa a descrever ela, a partir do versículo 9 ele traz os detalhes sobre os adereços dessa cidade. Ele diz que ela está adereçada e ataviada como se fosse uma noiva. E significa que essa cidade ela vem cheia da glória, cheia da exaltação e da expectativa da nova vida. Ou seja, ela foi preparada para a nova vida, assim como uma noiva ela é preparada para a nova vida com o seu noivo.
Então, é uma expectativa de muito amor, de muito desejo da comunhão do Senhor com o seu povo. E Paulo chama isso de mistério em Efésios 5:32, quando ele diz: grande é esse mistério, digo, porém, entre ou a respeito de Cristo e da igreja. E o Cordeiro será a nossa lâmpada, segundo Apocalipse 21, 22 e 23. O próprio Senhor Jesus Cristo, em Mateus 24, 35, diz que os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Ou seja, o céu e a terra que Jesus viu quando estava aqui, ele diz: tudo isso passarão, mas a minha palavra, a palavra do Logos, do Eterno, ela não passará. E por fim, no terceiro tópico, céu, o fim da jornada, o comentarista ele traz sobre o aspecto da posição daqueles que são os súditos, que são aqueles que caminham para estar para todo sempre com o Senhor. Segundo João 14, ele foi preparar. Então, se ele foi preparar, ele nos deixou com expectativa. Nós estaremos aonde Deus está. Ele foi preparar lugar e nos buscará para estar com ele nesse lugar. As lágrimas, o sofrimento, eles cessarão. Não haverá mais lugar para sofrimento. Tanto é que, segundo Pedro 3,12, Romanos 8,1, mostra que a corrupção desse mundo dará lugar à redenção. Tudo aquilo que é limitado dará lugar àquilo que é perfeito. A nossa mente que é limitada, uma mente perfeita. O nosso corpo que é limitado será um corpo perfeito. Ou seja, tudo novo para andar num ambiente novo. E nós descansaremos nossas fadigas, cansaços e tudo que nós vivemos nessa presente era. É um fim da jornada cristã. É o descanso desse mundo. Assim como Miqueias diz, no capítulo 2, no versículo 10, ele diz: levantai-vos e andai, porque não será aqui o vosso descanso, por causa da corrupção que destrói, sim, que destrói grandemente. Ou seja, vamos lutar para nós não perecermos junto com a corrupção, porque o nosso descanso se dará lá com o Senhor, aquele que guerreia as nossas batalhas. Que coisa gloriosa! O céu é o destino dos salvos. O lugar preparado pelo Senhor Jesus Cristo, ele é muito mais real do que aquilo que nós conseguimos enxergar nesse momento. E toda a nossa alegria, expectativa e trabalho nesta vida não é apenas porque nós estamos no Senhor ou permanecemos salvos, mas porque há uma ordem para pregar o evangelho a toda criatura, porque nós somos testemunhas para que os outros sejam salvos. Então, meu amado pregador do evangelho, pregue o evangelho para a salvação de todo aquele que crê. E se você crê que essa nova cidade, essa nova terra, novo céu, novo corpo, novamente, pode ser também o seu lugar, então entregue a sua vida ao Senhor Jesus. Meu amado professor da escola dominical, que você tenha uma ótima aula. Não se esqueça de compartilhar esse vídeo, de deixar o seu comentário, o que você achou. E aqui, uma gloriosa novidade aqui, que já falamos no vídeo número 2 e 1 desse trimestre, que é que nós poderemos aqui, pelo canal EBD Sim Senhor, ter 1 ou 2 dias antes da aula, ou na sexta ou no sábado, ter uma transmissão ao vivo, mesmo após esse vídeo, uma transmissão ao vivo onde nós teremos um feedback melhor e conversaremos mais sobre as questões da lição. Essa lição é um assunto mais amplo e também apocalíptico e seria muito bom uma transmissão ao vivo. Só que nós colocamos um propósito que se nós alcançarmos 10 membros no canal EBD Sim Senhor, nós começaremos uma transmissão ao vivo, porque já chegamos a 1000 inscritos e já podemos fazer lives, ou seja, transmissões ao vivo. Então, se você ainda não é membro do canal EBD Sim Senhor, faça o seguinte, clique aí embaixo agora em Seja Membro e passe a ser um membro do canal EBD Sim Senhor e convide outras pessoas para ser. Assim que nós chegarmos a 10 membros, nós começaremos na sexta ou no sábado, uma semana na sexta e outra no sábado, porque eu trabalho à noite. Nós faremos às 22 horas uma transmissão ao vivo de duração de 1 hora e meia, para nós colocarmos os pontos finais, né, da lição da semana e termos uma aula de escola dominical muito abençoada,
esclarecedora para o nosso crescimento. Deus abençoe grandemente a sua vida, no nome de Jesus, e até a próxima semana, onde nós estudaremos a lição de número 4, como se conduzir na caminhada. Como é que a gente se conduz até chegar nesse local glorioso. Deus abençoe grandemente a sua vida, no nome de Jesus.